Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um Cine Debate. Eu me chamo Alan, sou membro do Fora da Sala de Aula e todo mês, ou melhor, um mês sim, um mês não, todo mês a gente tem live aqui no grupo, mas de um mês sim, um mês não, nós estamos aqui cine debatendo produções audiovisuais dos mais diferentes tipos e hoje a gente também está com uma baita surpresa de uma produção que me foi apresentado pelo grupo da minha colega, que está aqui, já vai se apresentar, e que hoje faz uma parceria com a gente. Ela vai fazer toda essa apresentação do grupo também, e eu agradeço a você por estar aqui acompanhando a gente em mais uma live, e peço para você fazer aquilo que todo mundo que já viu um vídeo no YouTube sabe que eu vou pedir agora, que é para você curtir, compartilhar, comentar, interagir com a gente, faça sugestões. Para a gente é muito rico ter esse diálogo, derrubar os muros da universidade e ter a oportunidade de dialogar com o outro, né? Não só entre nós aqui que vamos ensinar e debater, mas com você também. E eu não posso deixar de agradecer ao professor Arthur pela oportunidade, ao Fora da Sala de Aula, aos meus colegas de grupo que fazem tudo isso acontecer. Então, assim, muito obrigado, professor, muito obrigado também a todos os envolvidos. E hoje eu estou aqui com essa convidada super especial e eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lohane, eu sou aluna do curso de História da FFP, eu sou bolsista da professora Marilene Antunes, uma bolsa pró-docência do projeto Quais Histórias, Quais Educação, em que a gente trabalha nas aulas de História da Educação, do curso de Pedagogia da FFP, a gente busca atualizar os conteúdos, trazer uma aula mais dinâmica, mais questionadora, digamos assim. O nossa pesquisa está vinculada com o NIPEI, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância, ou seja, trabalho não nos falta, pesquisa não nos falta, questionamentos não nos faltam. E hoje nós temos muito o que conversar aqui sobre esse filme. Eu também não posso deixar de agradecer pelo convite, professor Arthur, o grupo Fora da Sala de Aula, o Alan pela recepção. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, para a gente é um prazer, porque eu penso que esse movimento é muito importante, assim, da gente, enquanto grupo de pesquisa, conhecer o que os colegas estão pesquisando e ter a oportunidade de repente, trocar bibliografias, trocar experiências, trocar pontos de vista. Eu acho que essas trocas fazem com que nós, enquanto universidade, a gente consiga alcançar outros espaços, outras possibilidades, outras parcerias. E tenho convicção de que essa é uma primeira parceria, sim, para várias outras que vão continuar acontecendo. E hoje a gente trouxe um filme super especial que foi recomendado pelo grupo de vocês, que é o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é um filme de 1987 de um diretor que o nome dele é bem difícil. É Abbas Kiarostami, não é isso? É isso mesmo? Por aí, por É, aí. é difícil de pronunciar o nome Também não dele. sei muito falar, não. Isso. Mas a proposta do filme, ela é bem clara, bem fácil. Embora a gente esteja falando de um filme de um contexto bem diferente do nosso, até mesmo de uma outra época, a gente tem muitas proximidades com aquilo que é vivenciado por aquele sujeito que está ali, o aluno, que é um dos protagonistas do filme, bem como o professor, bem como seus colegas, bem como aquela aldeia, né, aquele grupo de pessoas ali que ajudam, de certa forma, na educação desse aluno. E hoje a gente vai discutir algumas coisas relacionadas ao filme que tangem tanto o grupo de pesquisa da Lohane quanto fora da sala de aula. A gente vai pensar em vulnerabilidade, a gente vai pensar em práticas educativas não escolares e a apropriação dessas práticas por aqueles que estão na escola. Mas antes da gente iniciar todas essas discussões, Lohane, eu gostaria de saber de você, como que foi o seu primeiro contato com o filme? Gostaria de entender também como que o filme se relaciona com as coisas que vocês discutem no grupo. Queria que você falasse um pouco do grupo, da sua pesquisa, daquilo que o filme atravessa as temáticas de vocês, e eu depois vou fazer alguns comentários também quanto àquilo que eu observo por fora da sala de aula,
conversa com o filme? Sim. Eu, assim, pessoalmente, por mim mesma, sempre fui muito fã de filmes, sempre gostei muito de assistir, e aí chega um momento, chega fases da vida em que a gente acaba relacionando essas coisas, principalmente sendo estudante de história, principalmente pesquisando na área de história. E aí acabou que eu assisti esse filme não pensando necessariamente em trabalhar com ele em algum momento, foi num momento de lazer, assim, um contato inicial, mas a partir disso pensei que seria interessante, porque ele levanta bastante discussões, é um filme que traz uma sensibilidade, que traz empatia, que traz essas questões dos alunos, também da figura do professor. Então foi um primeiro contato mais pessoal, mas de algo que pensei que era muito rico para ficar só limitado a essa questão do pessoal, então acabou que acabei levando também como sugestão para as pesquisas do Unipay, que a gente tem de levantamento de filmes, tem no site do Unipay tem a plataforma do Cevime, que é uma parte de multimídias voltada para educação e infância. Não sei se já está disponível no levantamento, mas a gente tem feito um levantamento de filmes voltado para isso. E também para trazer aqui para o Cine Debate, para fazer uma certa propaganda de filmes não ocidentais, para trazer discussões voltadas com o que a gente tem trabalhado na sala de aula. E aí pegar, por exemplo, que nas discussões que a gente tem feito no curso de História da Educação 1, do curso de Pedagogia, a gente busca falar dessas vozes que foram silenciadas por muito tempo. A gente busca trazer novas perspectivas, buscar sair dessa ideia que a gente tem, que vai aprendendo ao longo da escola, ao longo da vida. Hoje o curso, por exemplo, ele é dividido em 4 unidades. Tem sobre educação indígena, sobre educação de negros e negras, sobre gênero, sexualidade e história das mulheres, e sobre gênero, trabalho e docência, que a gente busca pensar mais nessa feminização do magistério. E aí, a partir disso, a partir dessa perspectiva de vozes que por muito tempo foram silenciadas, chega um momento em que a gente se questiona do que essas pessoas têm a dizer, do que não foi permitido que elas falassem, e a partir disso a gente vai vendo tanto nas discussões na sala de aula como no próprio filme. A gente pode ver a figura da criança que não é tão ouvida, a figura da criança que tem seus sentimentos ignorados, cujas obrigações sempre tem que falar acima de suas vontades, dos seus desejos. Acho que vai mais ou menos por esse caminho. Não, é perfeito, assim, eu acho que o filme, assim, analisando desse ponto de vista aqui do fora da sala de aula, ele abarca muitas coisas que são pertinentes, né, mas antes disso, né, é interessante pensar que como a gente fala de um contexto diferente, mas ao mesmo tempo ele é muito similar ao nosso, né. Quantas práticas educativas para você que por acaso ainda não viu o filme, a gente tem aqui também em algum lugar que por aqui perto, tem o link para vocês acessarem o filme também, e bem como várias coisas que a gente vai mencionar aqui, a gente vai estar fazendo essa divulgação, mas como tem algumas coisas similares, né, essas práticas autoritárias, por vezes em sala de aula, disciplinadoras, de uma educação que é voltada para um fim, né. Aqui, daqui a pouco eu vou mencionar uma ideia que a gente tem trabalhado no grupo fora da sala de aula, de uma educação antidestino, mas quando por vezes a gente pensa naquele espaço formal ali, naquela experiência educativa, a gente entende que aquela educação ela é voltada com esse olhar da disciplina, desse regramento ali, muito por conta dessa perspectiva de uma ideia útil de educação, de uma a gente pode absorver isso, bem como o contexto ali do Irã, que eles estavam vivenciando, e como essas práticas elas também se perpetuam na atualidade. E todo aquele contexto de vulnerabilidade social nos faz crer, enquanto grupo, que é importante que a gente, troque pedagogias, né, que a gente consiga, fazer essas trocas entre aquele que está atuando ali com as práticas de pedagogia social. E aí eu gostaria também de perguntar para você, assim, como que você enxerga
e isso pode você pode falar talvez historicamente, dentro daquilo que vocês estão trabalhando, é aquela representação, aquela imagem daquela prática daquele professor, com as coisas que vocês vêm discutindo, com essa educação nesse contexto, como isso atravessa o Brasil. Gostaria de ouvir você também sobre esse ponto. Sim, nas aulas a gente acaba fazendo uma certa linha do tempo, de acordo com as unidades. A gente começa lá com a colonização, depois de vindo um texto mais da escravidão, um contexto depois mais de império, e a gente fica mais ou menos aí no século XIX, porque depois tem o recorte de Estado da Educação 2, e nisso a gente acaba, às vezes involuntariamente, traçando paralelos com o dia de hoje, porque tem coisas que ainda permanecem, tem coisas que ainda permanecem em pequenos resquícios, mas tem coisas que permanecem de uma forma mais totalitária, digamos assim. Acho que é algo um tanto pessoal que eu vejo de semelhança com isso é, por exemplo, e que é super recente, é que, por exemplo, eu sou canhota, e aí eu vejo pessoas, sei lá, de uma ou duas gerações atrás que falam: ah, quando eu era pequena eu também era canhota, mas o professor me corrigiu, o professor me obrigou a escrever com a outra mão. E Uhum, eu fico pensando no quanto isso é recente, no quanto tem essa relação da disciplina, essa relação do poder, essa relação de autoridade, assim, na sala de aula, sabe? Tipo, qual seria o problema da pessoa escrever com uma mão que não é tão dominante assim? Então, acho que nas aulas a gente acaba trazendo esse tipo de questionamento, sabe? Das comemorações, por exemplo, do 13 de maio, do 19 de abril, a gente traz esse tipo de questionamento do porquê essa data, ou o que realmente está sendo comemorado, o que se pode comemorar com isso. A uhum, gente acaba fazendo essas reflexões de como o passado se reflete no presente, de como algumas coisas não mudaram totalmente, e que tem coisas que é justamente esse papel de se questionar, que a gente acaba vendo com uma certa normalidade, mas chega um momento que tem um estalo que a gente pensa, por que que é assim? uhum, Sabe? Acho que, por exemplo, a própria questão da educação. Por que que a educação tem que ser numa escola com carteiras enfileiradas, com o professor como essa figura de autoridade? No próprio filme, a gente vê, por exemplo, a figura do professor com falas do tipo: você só pode me dizer alguma coisa se eu te perguntar, porque tem um aluno que faltou e o outro aluno avisa, e aí o professor responde isso. E aí fica essa relação muito baseada no medo, que é o que a uhum, gente vê ao longo de todo o filme. Mas acho que são esses questionamentos assim que a gente se faz e busca trazer nas aulas essas provocações, porque boa parte varia muito de acordo com a turma, né? Mas boa parte dos alunos eles vêm direto do ensino médio, algumas pessoas fazem curso normal, aí vai de especificidade de cada um. Mas tem a galera que ficou um bom tempo sem estudar e retorna depois, mas boa parte vem direto do ensino médio já achando que até na universidade vai ser um modelo semelhante, o que não é. E a gente vê as pessoas muito com essa ideia de uma única escola, uma única forma de ensinar. E aí, ao longo do semestre, a gente vai explicando, de acordo com as circunstâncias, com os períodos que foram vividos, por exemplo, do ensino jesuítico como algo diferente, dessas formas de resistência da educação realizada no período de escravidão. Teve alguns semestres, pelo menos esse e o passado, que a gente trabalhou com anúncios de jornais de pessoas vendendo seus serviços. E aí fala sobre essa questão do ensino para mulheres ser voltado para ensino de contas, de letramento e de atividades domésticas, de ensinar a passar, de ensinar a cozinhar, coisas do tipo. E aí a gente vai vendo como essas coisas acabam interferindo, assim, da época, da relação, e como elas se refletem no dia de hoje, no dia de hoje. Acho que essa é uma reflexão que a gente vai trazendo a todo momento na sala, porque não só numa ideia de preparar futuros professores, mas porque também tem alunos que já atuam, tem alunos que são formados no curso normal, que já dão suas aulas, tem alunos que já são auxiliares,
alunos que dão aulas de reforço. Então, são debates de uma profissão que está sempre se atualizando, que está sempre buscando sair dessas ideias mais engessadas e buscar novas formas de melhorar esse processo de ensino, né? Não, exatamente. E essa premissa, porque a sala de aula, por mais que ela tenha passado por transformações e hoje, por exemplo, quando a gente vê a inserção das tecnologias nas salas de aula, a gente vê que as camadas em torno das discussões da do saber fazer docente, elas vão se transformando, mas muitas das estruturas elas acabam permanecendo. E é claro que a gente, quando pensa numa leitura de educação no Brasil, a gente tem autores muito relevantes que vão pensar nessa prática educativa, que se dá para além do espaço escolar, porque o filme ele é muito interessante nesse sentido, porque ele aborda a escola, mas para além da escola, ele aborda todo um contexto em que esse aluno ele está situado, né. E eu acho isso muito pertinente, porque é importante que a gente considere o contexto ao redor e não somente aquilo ali que se dá em sala de aula, porque esse aluno, às vezes, ele não vai conseguir fazer o dever, mas isso não pode representar nele uma cultura de medo. E aquela prática educativa que está sendo apresentada para esse sujeito, é muito triste quando ela tem apenas um fim, uma utilidade, um destino. E aí a gente tem lido, uma autora chamada Violeta Nunes, que ela é uma autora que ela tem um texto dela, inclusive na nossa plataforma Socializando Pedagogias, onde tem várias leituras sobre pedagogia social, que ela trabalha com um conceito chamado de educação antidestino. E ela fala que as práticas de educação social, elas são práticas que elas não fecham em torno de um destino, um objetivo específico, mas sim abrem possibilidades. E é um tipo de conhecimento que a gente está, se apropriando do campo da educação social, que é pertinente mesmo em um contexto escolar, né, porque todas aquelas odisseias vividas pelo aluno, ela se dá em torno de uma cultura de medo e pelo fato dele precisa entregar o caderno, mas será que isso é aprendizagem, né? E aí, que você também pensa sobre essas coisas? O que você gostaria de resgatar, talvez, do filme, como algum momento que você consegue relacionar, enfim, com essas discussões? Eu acho que essa questão da aprendizagem como finalidade, o que eu fico pensando é, tipo, quando você atinge esse fim, o que acontece, sabe? Numa situação, por exemplo, de estudar para o vestibular, depois que a pessoa passa para o vestibular, o que que ela faz com aqueles conhecimentos que foram aprendidos especificamente para isso? Uhum, Porque no vestibular a gente tem conhecimentos mais gerais que não necessariamente vão ser aplicados no curso, na profissão que você escolhe. Eu fico pensando, por exemplo, eu que escolhi história, o que que eu vou fazer com tudo de matemática e química que aprendi antes? E aí são questionamentos que a gente tem, né? Acho que vale lembrar ou ressaltar para vocês que a gente já trabalhou algumas vezes, em alguns semestres, com o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, que eu legal. acho que traz muito essa ideia do aprender que não é escolar, do aprender no cotidiano, no dia a dia, que ela fala sobre é, tarefas, listas de mercados, coisas para fazer, e que a partir disso vai tendo esse contato com a escrita, que a partir disso vai aprendendo. A gente fez um trabalho bem bacana sobre isso. A gente trabalhou com conceito de escrevivência com algumas turmas e a gente conseguiu traçar um paralelo assim do perfil dos alunos que ingressaram naquele semestre no curso de pedagogia. A gente pensa sobre a dificuldade da pessoa de chegar na universidade, se a pessoa é a primeira da família a estar numa universidade pública, pensa o que fez a pessoa escolher especificamente a UERJ, o curso de pedagogia. É um trabalho, inclusive, que a gente apresentou no último GENEPS que teve, foi Uhum, bem bacana, porque como o nosso projeto ele ainda
digamos que está engateando, sabe? A gente tem muitas ideias, muitas coisas para fazer, mas não tem muito tempo de projeto. A gente vai fazer um ano no mês que vem, por aí. E aí a gente apresentou esse trabalho no Geneps, apresentou algo semelhante no último encontro da Anfop regional que teve também. E aí agora na Semana de História também que vai ter, estamos pensando em apresentar outra proposta, uma outra ideia relacionada com essas coisas. Mas é pensar nesse espaço e nessas ideias. No próprio filme, a gente vê alguns alunos, por exemplo, nessa situação assim, de contexto de trabalho, que tem que ajudar o pai a fazer determinada tarefa, seja de carregar o leite ou algo do tipo, e fica essa questão de estar uma figura de autoridade jogando para outra, sabe? O professor falando que primeiro você tem que fazer suas tarefas da escola para depois brincar ou para depois ajudar nas tarefas, mas a família não vê necessariamente dessa forma por conta das necessidades, né? Então acaba que a criança fica no meio ali perdida, né? O aluno acaba assim, nessa situação. E aí a gente pode pensar também nas desigualdades, né? Na situação do tipo, existe uma escola com esse determinado contexto, e às vezes na própria escola tem alunos de contextos completamente diferentes. Então não é a mesma caminhada para todos, não é a mesma situação. A gente pode pensar, por exemplo, que em épocas diferentes a gente tem esses questionamentos, não é? A gente pode ver que lá, por exemplo, a própria situação da estrutura da escola, tem uma cena das crianças, salvo engano, ou no intervalo, ou no horário de saída, que eles, tipo, o lugar em que eles estão brincando, acho que é um campo, assim, com, não sei se um trator, algo do tipo, assim, velho, que eles ficam brincando e correndo em volta, e a gente pode pensar que em outro, não só em outro país, mas em outra região ali da cidade mesmo, a gente pode ter uma escola com uma estrutura totalmente diferente. E a gente vê também no filme alguns alunos falando que vêm de uma outra cidade e vai caminhando. E o professor fala para esses alunos saírem mais cedo de casa. E aí, por outro lado, você pode pensar também nesse esforço para estar ali. Será que é algo imposto como uma obrigação do você tem que ir para a escola ou também parte de um interesse do quero ir, preciso ir, é uma boa escolha, um bom caminho, uma boa decisão, sabe? Acho que são questionamentos que, às vezes, coisas que passam despercebidas, mas que a gente é importante pensar também. Poxa, com certeza. E aí que a gente vem com aquela, ideia, né, já trabalhada por Paulo Freire, bem como outros autores, de uma ideia de uma educação. Primeiro vou comentar até esse aspecto que a gente estava mencionando, do vestibular, de uma educação mais mecanicista, que tem a ver com um significado para aquele conhecimento. Porque quando você está muito nessa ideia de você preparar para uma prova, você usou aquilo ali, foi. Mas o ideal é sempre a gente pensar, por isso que a gente pensa enquanto grupo, a importância de você pensar numa prática de pedagogia social que não se limita àquele saber curricular, né? A gente pensar a matemática para um fim mais amplo, para o fim que aquele aluno desejar. Tem um texto que eu sempre me confundo o nome desse texto, mas eu preciso citar ele porque ele é legal, ele é pertinente para isso, que é um texto, se eu não me engano, é na Feira 10, na Escola Zero, que fala justamente desses sujeitos que possuem um conhecimento incrível da matemática, por exemplo, mas eles não conseguem aplicar esse conceito ou não se sentem estimulados ou não são avaliados da forma adequada sobre aqueles conhecimentos matemáticos na escola, naquele saber formal. Então, olha como às vezes o sujeito ele está aprendendo, mas ele não está dando a resposta que nós esperamos. E tem um conceito de uma autora que nós trabalhamos no grupo também, da Isabel Batista, que fala muito sobre esse aspecto, que é o negativo da educabilidade, que é uma ideia de que o educador ele pode ensinar, mas não necessariamente aquele sujeito vai levar esse conhecimento para o destino que nós estamos esperando.
e eu penso que esse filme, ele acaba também atravessando muito esses aspectos também, esses pontos que você trouxe. E que legal, assim, de ter essa oportunidade de fazer essa divulgação científica, de fazer essas recomendações. E, Lohane, agora eu gostaria que a gente já fosse se encaminhando para a parte final, né, desse nosso debate. Foi um debate mais curtinho, mas foi muito legal. É um filme muito interessante. E primeiro, assim, eu gostaria de agradecer demais pela disponibilidade. Eu amei a sugestão que vocês trouxeram, porque de fato é interessante a gente discutir práticas educativas também que são situadas em outros contextos, outras obras audiovisuais, trazer outras discussões. Essa temática é uma temática que sempre se renova, a gente sempre acaba tendo outras demandas, outras discussões. Então, assim, é muito legal a gente continuar discutindo, que a gente tenha outras parcerias. Agradeço ao grupo pela disponibilidade também, e a todos os meus colegas de fora da sala de aula, o professor Arthur, a todo mundo que faz isso tudo acontecer. O Socializando Pedagogias é uma plataforma muito rica nesse sentido de texto sobre pedagogia social. A gente gostaria também de ter as recomendações de vocês registradas para a nossa audiência aqui que acompanha e que a gente continue fazendo trocas. E foi ótimo estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para você também, já fazendo suas considerações finais, se quiser fazer alguma recomendação de algum outro material. Nós é que agradecemos, na verdade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, não só falando do nosso projeto, das nossas pesquisas, fazendo essa propaganda, como também trazendo filmes, trazendo outras coisas que não são tão faladas, não são tão conhecidas. E a partir disso, eu preciso fazer algo que sempre esqueço, que é recomendar o nosso Instagram, que é protociência_ffp, que lá a gente está sempre postando recomendação de filmes, de livros, de séries. Tem, por exemplo, Torturado, que é um livro sensacional, que traz umas figuras brasileiras mesmo, que não são muito pensadas de um cotidiano, que quando a gente lê, a gente se identifica muito, mas acaba que não tinha imaginado algo do tipo. A gente tem também, por exemplo, o livro não, né? O texto da Eliane Pérez, que a gente lê bastante e discute nas aulas, que é o Ler, Escrever e Contar entre Mulheres Escravizadas, que é algo que no dia a dia a gente não se pega pensando sobre isso, não se pega se questionando sobre mulheres escravizadas, pessoas escravizadas tinham esses acessos, essas oportunidades. Então, é sempre válido a gente estar discutindo isso, não só nas nossas aulas, como em outros espaços, como foi nesse convite. Eu realmente espero que tenha outras trocas, outros momentos. E, por fim, agradeço mais uma vez. Ó, no bom português, no português bem claro, tamo junto de verdade aí para futuras parcerias. Foi ótimo, espero que vocês também tenham gostado. Na verdade, eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente amou. E eu vou falar novamente, pessoal, curta, compartilhe esse vídeo, ajude a difundir esse saber que é construído na universidade. É muito legal saber o que os grupos de pesquisa têm feito com um dinheiro que é público, com uma universidade que é pública e visa promover pesquisa e educação de qualidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês em mais um Cine Debate e até a próxima, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.